Tenho 55 anos, e o que vou contar é a coisa mais difícil que já relatei em toda a minha vida. Isso porque envolve meu irmão mais novo e terminou de uma maneira que até hoje ainda não consegui aceitar completamente. Nós vivíamos em um rancho próximo a Itamonte. Minha família criava gado e plantava feijão e milho em terras que herdamos. Éramos 5 irmãos, e eu era o segundo mais velho. Meu irmão Beto era o quarto e tinha 4 anos a menos do que eu. Em 94, eu tinha 24 anos e Beto tinha 20. No rancho, tínhamos 4 cães de trabalho. Não eram animais de estimação. 2 ajudavam com o gado e os outros 2 dormiam no pátio para alertar quando alguma coisa se aproximava da propriedade. Eram cães criados no campo, acostumados aos sons da região e aos animais que viviam por ali. Eles latiam quando havia uma razão para latir. Quando não havia, permaneciam em silêncio. Em setembro daquele ano, os cães começaram a se comportar de uma maneira que nenhum de nós jamais tinha visto. Tudo começou com os 2 que dormiam no pátio. Todas as noites, por volta da meia-noite, eles se levantavam e latiam na direção do pasto ao norte durante muito tempo. Não era o mesmo latido que davam ao ouvir um animal desconhecido ou alguém se aproximando. Era algo diferente, mais baixo, mais persistente e com aquele tom específico que os cães fazem quando alguma coisa realmente os perturba. Isso aconteceu durante 3 noites seguidas. Na 4ª noite, os 4 cães começaram a latir ao mesmo tempo para o mesmo ponto do pasto. Tanto os 2 do pátio quanto os 2 que dormiam perto dos currais. Meu pai saiu com a arma, uma lanterna e percorreu todo o pasto. Não encontrou nada. O gado estava tranquilo. Não havia pegadas de predadores e nenhum sinal de que algum animal tivesse passado por ali. No dia seguinte, meu pai perguntou ao vizinho da propriedade ao lado se ele tinha visto alguma coisa. O homem respondeu que não, e também contou que seus cães tinham permanecido estranhamente quietos naquela noite. Na 2ª semana, nossos cães começaram a parar de comer. Isso não aconteceu de uma vez, foi gradual, como quando um animal adoece e perde o apetite aos poucos. O problema era que os 4 começaram a apresentar o mesmo comportamento ao mesmo tempo. Aquilo não parecia uma doença. Parecia outra coisa. O veterinário da cidade examinou todos eles e disse que estavam fisicamente saudáveis. Não encontrou nenhuma explicação para que tivessem parado de comer. Beto era o mais apegado aos cães entre todos nós. Ele os tinha criado desde filhotes e mantinha com aqueles animais uma ligação que nenhum dos outros irmãos possuía. Durante aquela semana, ele passou quase todo o tempo ao lado deles. Tentava fazê-los comer, conversava com eles e levava os alimentos de que mais gostavam. Certa noite vi Beto sentado no pátio com os 4 cães ao seu redor. Todos olhavam para o pasto ao norte, com a mesma atenção das noites anteriores. Beto também observava naquela direção. Perguntei o que ele estava vendo. Ele respondeu que não via nada e que apenas estava fazendo companhia aos cachorros. Mandei que entrasse para dormir e disse que os animais ficariam bem. Ele entrou. Naquela noite, pela primeira vez em 2 semanas, os cães não latiram. Dormiram tranquilos e voltaram a comer no dia seguinte. Meu pai disse que aquilo significava que o que quer que estivesse no pasto tinha ido embora. Segundo ele, os cães latiram enquanto aquela coisa permaneceu ali e pararam quando ela desapareceu. 3 semanas se passaram sem nenhum acontecimento estranho. Então Beto começou a adoecer. Era alguma coisa que cada médico descrevia de uma maneira diferente, sem que nenhum deles chegasse a um diagnóstico definitivo. Mandaram Beto para a capital, onde ele passou por diversos exames. Nenhum resultado apresentou uma conclusão clara. Quando ele foi internado, eu o visitava todas as semanas. O que mais me machucava não era apenas vê-lo se deteriorando fisicamente, embora isso também fosse muito difícil. O pior era vê-lo em silêncio. Beto sempre tinha sido o mais falante entre os 5 irmãos. Era aquele que tinha uma opinião sobre tudo. No hospital, porém, ele permanecia calado olhando pela janela com a mesma atenção que eu tinha visto naquela noite no pátio, quando estava sentado com os cães.
Era como se estivesse observando alguma coisa que eu não conseguia enxergar. Certa tarde, perguntei o que ele estava olhando. Ele disse que não era nada e que apenas estava pensando. Perguntei então no que estava pensando. Beto, depois de um tempo, falou sobre os cães. Perguntou se eles estavam bem e pediu que eu dissesse para se comportarem. Essa foi a última conversa longa que tivemos. 2 semanas depois, ele já não tinha condições de falar muito. Beto morreu em 95, aos 20 anos. O atestado de óbito dizia falência múltipla de órgãos. Eu não vou afirmar que aquilo que esteve no pasto matou meu irmão. Não tenho como provar isso, e também não quero viver carregando essa conclusão. Porque se eu aceitasse essa possibilidade, teria que aceitar também que os cães tentaram nos avisar e que nenhum de nós foi capaz de compreender o alerta. Mas os cães sabiam. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Hoje também acho que meu irmão seria diagnosticado com autismo pelo jeito que ele era naquele tempo. Mas como vocês viram, eram outros tempos, outra vida. Depois de muito tempo, finalmente criei coragem para contar uma das muitas histórias inexplicáveis que aconteceram com a minha família. Desta vez, a história aconteceu especificamente com o meu pai. Eu sei que esse relato parece difícil de acreditar, mas o fato do meu pai ser uma pessoa que nunca acreditou em aparições faz com que essa experiência seja ainda mais especial para mim. Principalmente para ele, porque foi algo que o marcou profundamente. Tudo aconteceu em dezembro de 2006. Aqui em Tijuana, no México, é muito comum atravessar diariamente a fronteira para San Diego ou outras cidades próximas dos Estados Unidos para trabalhar. Muita gente faz isso porque consegue ganhar um pouco mais de dinheiro. Meu pai era uma dessas pessoas. Lembro que ele acordava às 4 da manhã para atravessar a fronteira e chegar ao trabalho no horário. Com o passar dos anos, ele descobriu que chegava mais rápido ao serviço se deixasse o carro estacionado em um bairro próximo à fronteira, já do lado americano. O problema é que aquele bairro era perigoso e bastante deserto, muito perto do muro da fronteira. Por isso, todos os dias ele retirava o cabo da bateria do carro para dificultar um possível roubo. Certo dia, ele saiu do trabalho muito mais tarde do que o normal. Estava extremamente cansado e, quando chegou até o carro, preocupado com a fama perigosa daquele bairro, olhou ao redor para ter certeza de que não havia ninguém por perto antes de se aproximar. Abriu a porta do carro, entrou, levantou o capô e, justamente quando estava recolocando o cabo da bateria, sentiu que havia alguém parado atrás dele. Na mesma hora, foi tomado por uma sensação intensa de frio e medo. Ele se virou imediatamente para ver quem estava ali. Foi então que viu um homem vestido de forma extremamente humilde. As roupas estavam muito sujas e rasgadas. Era muito magro e sua pele era tão pálida que parecia acinzentada. As olheiras eram tão profundas que dava a impressão de que seus olhos saltavam das órbitas. Meu pai também descreve que os ossos do rosto eram tão marcados e tão colados à pele que ele parecia um verdadeiro esqueleto. Rapaz, você me deu um baita susto. Naquele instante, o homem se aproximou e perguntou se meu pai poderia ajudá-lo a chegar até um determinado endereço. Enquanto falava, tirou um pequeno cartão de dentro das roupas e o entregou a ele. Disse que estava caminhando havia 3 dias pelo deserto de Tecate. Contou que o coiote que guiava o grupo havia o abandonado 2 dias antes. Desde então não tinha comido nem bebido água. Disse que estava perdido, sentia muito frio e não aguentava mais. Enquanto falava, começou a chorar. Seu corpo inteiro tremia de frio. Meu pai sentiu um aperto enorme no peito e respondeu que iria ajudá-lo. Sem pensar 2 vezes, abriu a porta para descobrir o que era. Ele não tinha comida consigo, mas havia um McDonald's a poucos metros dali, então disse para o homem esperar só um instante enquanto terminava de ligar a bateria do carro. Depois disso, o levaria para comer um hambúrguer e, em seguida, o deixaria naquele endereço.
Enquanto isso, pediu que ele ficasse escondido caso a patrulha da imigração passasse por ali. O homem agradeceu, ainda chorando, e disse que precisava buscar algumas coisas que havia deixado em um terreno baldio. Ele até apontou na direção do terreno. Meu pai respondeu que esperaria ali, mas pediu que ele não demorasse. Disse que a qualquer momento poderia passar uma caminhonete da imigração fazendo patrulha e ainda o alertou de que aquele bairro era muito perigoso. O homem agradeceu mais uma vez e caminhou em direção ao terreno baldio. Meu pai terminou rapidamente de instalar o cabo da bateria, ligou o carro para que assim que o homem voltasse, eles pudessem sair dali o mais rápido possível. Ele olhou para o relógio e calculou que no máximo em 5 minutos o homem estaria de volta. Mas 5 minutos passaram. Depois vieram 10, 20, 30 minutos e o homem não retornava. Meu pai continuava observando a rua e o terreno baldio, mas ninguém aparecia. Nem mesmo a patrulha da imigração passou por ali naquela noite. Depois de mais de meia hora esperando, ele saiu do carro e entrou no terreno para procurá-lo. Pensava que nas condições em que aquele homem estava, seria impossível ter ido muito longe em tão pouco tempo. Ele parecia fraco demais para isso. Meu pai percorreu todo o terreno, mas não encontrou nenhum sinal do homem, nem das supostas coisas que ele teria ido buscar. Depois entrou no McDonald's e perguntou aos funcionários se alguém com aquelas características havia aparecido por lá. Eles responderam que ninguém havia entrado no restaurante durante a última hora. Meu pai saiu novamente e continuou procurando pelos becos próximos. Em seguida, entrou no carro e percorreu algumas ruas da região tentando encontrá-lo. Quando percebeu que já era muito tarde, resolveu voltar para Tijuana. Assim que chegou em casa, contou tudo o que havia acontecido para a minha mãe. Falou da tristeza que sentiu e descreveu o estado deplorável em que aquele homem se encontrava. Foi então que se lembrou do cartão que havia recebido. Era um cartão branco e nele havia apenas um endereço escrito à mão com tinta preta. Naquela época, as pessoas começavam a usar bastante o Google Earth, que hoje conhecemos como Google Maps. Minha mãe pesquisou o endereço. Para nossa surpresa, ele ficava exatamente em frente a um cemitério. Nesse cemitério existia uma área destinada aos corpos das pessoas que morriam tentando atravessar o deserto. Era uma espécie de vala comum. Até hoje, minha mãe insiste que aquele espírito procurou meu pai para pedir ajuda. Ela acredita que ele só queria encontrar alguém disposto a ouvi-lo. Alguém que soubesse tudo o que ele havia sofrido e rezasse por sua alma para que finalmente pudesse descansar em paz. Lembro que, apesar de nossa família não ter o costume de frequentar muito a igreja, passamos vários domingos assistindo à missa e rezando pelo descanso daquela pessoa. Até hoje, meu pai continua tentando encontrar uma explicação racional para o que aconteceu naquele dia. Às vezes ele até brinca dizendo que aquele homem ficou com a sua jaqueta. Porém, no fundo, ele nunca conseguiu encontrar uma explicação que realmente o convencesse, principalmente sendo um homem tão cético quanto sempre foi. O que vou contar para vocês aconteceu há pouco tempo. Foi entre 2022 e 2024, na casa onde eu morava com minha família, no Mato Grosso. Ela ficava em um bairro bastante movimentado, cercado por avenidas, comércios e prédios novos. Por isso, nunca tivemos a sensação de viver em um lugar isolado. Durante o dia era comum ouvir carros passando, vendedores na rua e vizinhos entrando e saindo de casa. Mas dentro da nossa casa existia um ambiente diferente, algo que se tornava muito mais evidente durante a noite. Eu sei que dizer que uma casa era mal assombrada pode parecer um exagero. Mesmo assim, até hoje não encontrei uma forma mais simples de explicar tudo o que aconteceu ali. Desde pequena sempre fui muito sensível aos ambientes. Só que naquela casa, essa sensação era constante. Não era como se eu ouvisse vozes o tempo todo ou ouvisse figuras em todos os cômodos. Era uma tensão difícil de descrever, como se alguém estivesse me observando de um lugar que eu nunca conseguia identificar.
Eu podia estar preparando alguma coisa na cozinha, fazendo uma tarefa da escola ou caminhando até o banheiro e, de repente, sentia uma necessidade incontrolável de olhar para trás. O mais estranho era que esse incômodo desaparecia completamente quando eu dormia na casa dos meus avós, na casa de uma amiga ou de qualquer outro parente. A escuridão nunca me causava medo fora dali, mas bastava voltar para casa e a sensação de que eu não estava completamente sozinha retornava imediatamente. Quando eu era criança, às vezes via pequenos pontos vermelhos na sala depois que as luzes eram apagadas. Pareciam dois olhos suspensos na mesma altura e desapareciam assim que alguém acendia uma lâmpada. Na época eu imaginava que podiam ser reflexos de algum aparelho eletrônico ou dos carros que passavam na rua. Mesmo assim, eu estava convencida de que criaturas estranhas viviam dentro daquela casa. Algum tempo depois, também comecei a notar pequenas luzes dentro do meu quarto. Eram como pequenos clarões que surgiam perto do teto e desapareciam antes que eu conseguisse chamar meus pais. Como eu era muito pequena, tentava explicar aquilo pensando em extraterrestres, fantasmas ou qualquer outra coisa que tivesse visto em filmes. Meus pais sempre atribuíam tudo à minha imaginação. Diziam que a casa tinha muitas janelas e superfícies que refletiam as luzes do lado de fora, o que fazia bastante sentido em uma cidade tão iluminada quanto a minha. Durante anos aceitei essa explicação. Ainda assim, sempre me incomodou o fato de que aqueles reflexos só apareciam quando eu estava sozinha e que eu nunca conseguia vê-los novamente durante o dia. No verão de 2022, um dos meus primos ficou hospedado conosco durante várias semanas, porque estava ajudando meu pai a consertar parte do telhado e pintar o segundo andar da casa. O nome dele é Roberto, e ele dormia em um quarto que fazia meses que era usado apenas como depósito. O cômodo ficava no fim de um corredor estreito, ao lado da lavanderia, e desde pequena eu me sentia desconfortável sempre que precisava entrar ali. O quarto não tinha nada de especial, além de uma janela grande voltada para a garagem e uma porta de madeira que sempre parecia emperrar por causa da umidade. Numa madrugada, Roberto acordou porque acreditou ter visto uma pessoa atravessando a garagem e entrando na casa. Ele pensou que fosse meu pai, já que era comum ele acordar cedo para verificar o carro antes de sair para o trabalho. Enquanto tentava voltar a dormir, ouviu uma voz masculina chamando pelo nome dele e pedindo ajuda. Segundo ele contou depois, a voz repetiu a mesma frase várias vezes do corredor, com um tom baixo e cansado. Roberto foi imediatamente até o quarto dos meus pais. Meu pai estava profundamente adormecido e ficou completamente confuso quando meu primo perguntou se havia chamado por ele. Os dois verificaram toda a parte de baixo da casa e também a garagem. Todas as portas continuavam fechadas. Meu primo voltou para o quarto acreditando que tudo não passava de um sonho do qual havia despertado no meio da madrugada. Porém, pouco tempo depois voltou a ouvir a mesma voz vindo do lado de fora do quarto. Naquela noite ele acabou dormindo no sofá. Apesar de continuar ajudando meu pai durante o restante do verão, nunca mais quis ficar sozinho naquele quarto depois que anoitecia. Um ano depois, meu irmão se mudou para estudar em outra cidade e eu passei a ocupar o quarto dele, que era justamente o mesmo onde Roberto havia dormido. Eu precisava de mais espaço para estudar e meus pais acharam que era uma boa oportunidade para deixar de usar o cômodo como depósito. Pintamos as paredes, trocamos as cortinas e mudamos os móveis de lugar para que tudo parecesse um quarto completamente novo. Durante as primeiras semanas, nada de importante aconteceu. Mesmo assim, eu continuava sentindo um incômodo estranho sempre que apagava a luz. O primeiro sinal realmente incomum surgiu numa manhã. Assim que abri os olhos, vi um desenho feito sobre a poeira acumulada na parte interna da janela. Era uma caveira desenhada com bastante precisão, exatamente de frente para a minha cama. Não parecia um daqueles rabiscos feitos ao acaso com o dedo. Ela tinha olhos, mandíbula e várias linhas pequenas ao redor. Minha primeira reação foi pensar que meu irmão poderia ter feito aquilo antes de se mudar. Mas a janela havia sido limpa quando reformamos o quarto e eu mesma tinha visto o vidro completamente limpo poucos dias antes. Perguntei aos meus pais se algum deles havia entrado no quarto durante a noite ou feito o desenho apenas para me assustar. Os dois negaram.
Minha mãe chegou a ficar irritada porque acreditou que eu estava inventando aquela história para evitar dormir ali. Limpei a janela e tentei esquecer o assunto, convencida de que alguém devia ter feito o desenho sem se lembrar depois. Algumas semanas mais tarde, enquanto estudava à noite, levantei os olhos em direção à mesma janela. Como o quarto estava iluminado e lá fora já estava escuro, o vidro funcionava como um espelho. No reflexo, vi uma figura completamente branca atrás de mim, perto da porta. Permaneci imóvel por alguns segundos, tentando entender se era alguma roupa pendurada ou apenas a luz do corredor. Quando me virei, não havia absolutamente nada. Olhei novamente para a janela e o reflexo havia desaparecido. Durante vários dias, passei a dormir no sofá e usei como desculpa o calor excessivo do segundo andar. Meus pais acharam que eu estava exagerando, então voltei para o meu quarto e tentei me acostumar novamente. Foi nesse período que começaram a surgir novas marcas sobre a poeira das janelas. Algumas eram apenas linhas sem forma definida, outras pareciam círculos, letras incompletas ou figuras que eu simplesmente não conseguia interpretar. Sempre que apareciam, eu limpava o vidro e evitava comentar com qualquer pessoa para que ninguém zombasse de mim. Mas a curiosidade acabou falando mais alto. Numa tarde, colei um bilhete adesivo na janela e escrevi que se alguém estivesse fazendo aqueles desenhos, deixasse uma marca logo abaixo do papel. Eu não esperava que acontecesse absolutamente nada. Na verdade, queria provar para mim mesma que aquelas formas eram causadas pela poeira, pela umidade ou pelas minhas próprias mãos quando eu abria as cortinas. Durante vários dias, o bilhete permaneceu exatamente igual, até que numa manhã descobri que havia surgido um círculo perfeitamente marcado ao redor do papel. Não parecia ter sido desenhado com um dedo, porque a borda era uniforme e tinha exatamente o tamanho de um copo pequeno. Revirei minhas coisas procurando algum objeto redondo que pudesse ter ficado apoiado contra a janela. Não encontrei nada. Além disso, o vidro estava na posição vertical, então era difícil imaginar como qualquer objeto poderia ter permanecido pressionado ali sem cair. A partir desse momento, comecei a fotografar todas as marcas antes de apagá-las. Não eram imagens impressionantes e qualquer pessoa poderia pensar que eu mesma as havia feito. Mas para mim, elas eram diferentes dos ruídos e das sombras, porque permaneciam visíveis no vidro durante o dia. Uma delas lembrava uma figura humana muito simples, com braços compridos e uma cabeça grande demais para o corpo. Outra mostrava 3 linhas verticais cercadas por pequenos pontos. Nunca descobri se aquilo possuía algum significado ou se eu apenas estava tentando reconhecer padrões em marcas aleatórias. A experiência mais assustadora aconteceu durante meu último ano do ensino médio. Numa noite, eu estava assistindo televisão com minha mãe quando ouvimos a secadora terminar o ciclo. A lavanderia ficava no fim do corredor, exatamente ao lado do meu quarto, então fui buscar as roupas enquanto minha mãe permaneceu na sala. Assim que entrei, senti novamente a mesma tensão que me acompanhava desde a infância. Tentei ignorar a sensação e comecei a tirar as roupas da secadora. De repente senti que meus braços simplesmente deixaram de responder. Não foi como quando um membro adormece ou quando alguém perde o equilíbrio, meu corpo apenas parou de obedecer. Fiquei travada diante da secadora, totalmente consciente do que estava acontecendo, mas incapaz de fazer qualquer movimento. Enquanto permanecia paralisada, ouvi uma respiração ao lado do meu ouvido. Era profunda, lenta e absurdamente próxima. Depois aquela respiração se transformou em um longo chiado, que só terminou quando recuperei o controle dos meus braços. Saí correndo para a sala e minha mãe se levantou imediatamente ao me ver chegando pálida e tremendo. Nós duas revistamos a lavanderia, meu quarto e todo o corredor. Não encontramos ninguém. Todas as portas continuavam fechadas. Depois daquela noite, nunca mais entrei sozinha na lavanderia quando já estava escuro. Sempre esperava que alguém me acompanhasse ou deixava a luz do corredor acesa antes de entrar. Meus pais continuavam acreditando que tudo podia ser consequência do cansaço, do estresse ou até do medo que eu já sentia daquela parte da casa. Mas minha mãe começou a me levar mais a sério. Pouco tempo depois,
Uma das minhas tias foi morar conosco por algumas semanas enquanto procurava um apartamento. Nós não havíamos contado nada do que tinha acontecido porque não queríamos influenciar a opinião dela. No mesmo dia em que chegou, a porta do banheiro bateu com força bem na frente dela enquanto caminhava pelo corredor. Minha tia pensou que alguém tivesse entrado ali, mas quando abriu a porta, o banheiro estava completamente vazio e a janela permanecia fechada. Naquela mesma noite, ela nos perguntou se alguma vez já tínhamos sentido alguma presença no segundo andar da casa. Disse que o ambiente perto da lavanderia parecia extremamente pesado e pediu permissão para acender um incenso enquanto caminhava pelos cômodos. Meu pai concordou apenas para tranquilizá-la. Mesmo assim, a coincidência nos deixou impressionados, porque ninguém havia mencionado o quarto, as vozes ou os desenhos para ela. Em 2024, nos mudamos para outra região da cidade. A casa nova também tem ruídos, portas que batem por causa das correntes de ar e janelas onde a poeira se acumula. Porém, nunca mais senti aquela tensão constante. Hoje consigo dormir com a luz apagada e caminhar pelos corredores durante a madrugada sem precisar olhar para trás o tempo todo. Entre todas as coisas que aconteceram naquela casa, os desenhos foram a única evidência visível de algo que até então só podia ser sentido ou ouvido. Às vezes penso que talvez a explicação fosse muito mais simples e que algum familiar estivesse pregando uma brincadeira que acabou durando tempo demais. O problema é que ninguém jamais admitiu ter feito aquilo e as marcas continuaram aparecendo, até mesmo quando eu deixava o quarto trancado. Por isso, sempre que vejo uma janela coberta de poeira, ainda paro por alguns segundos antes de limpá-la. Bom, é isso. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, comunidade de relatos. Meu nome é Luiz e estou escrevendo de uma pequena cidade da Guatemala. Espero que em algum momento vocês escolham este relato para o canal, pois quero mostrar para minha mãe, que é brasileira. Bom, a história que quero contar desta vez é uma daquelas com as quais meu pai nos assusta desde que me entendo por gente. Ele sempre a conta com a maior seriedade. Meu pai é extremamente convincente quando narra qualquer tipo de acontecimento. Ele entra completamente no papel, imita as vozes das pessoas envolvidas e revive cada detalhe como se tudo tivesse acontecido ontem. Mesmo assim, durante muitos anos, nós sempre acreditamos que essa era apenas uma boa história para nos manter entretidos e assustados nas noites de chuva. Há algumas semanas, meu pai sofreu uma emergência médica. Ele ficou muito mal e chegou a ficar entre a vida e a morte. Graças a Deus, hoje está se recuperando, mas aqueles foram dias extremamente difíceis. Ao mesmo tempo, percebemos o quanto ele é querido, porque sempre havia algum amigo no hospital dando apoio à nossa família. Um deles era o Sr. Caro. Numa madrugada, ele passou um bom tempo conversando comigo e com meu irmão. Em determinado momento, começamos a falar sobre histórias de fantasmas em hospitais e coisas desse tipo. Foi então que ele nos contou exatamente a mesma história que meu pai sempre contou. Os detalhes eram praticamente os mesmos. A ordem dos acontecimentos também, mas ao mesmo tempo, havia pequenas diferenças, como se ambos tivessem vivido a mesma situação, cada um sob sua própria perspectiva. Espero que vocês gostem desta história, que recebeu o título de A Menina do Necrotério. Meu pai e o Sr. Caro se conheceram no fim da década de 90, quando ainda eram jovens e trabalhavam juntos na equipe de limpeza do necrotério da nossa cidade. A amizade nasceu durante as conversas que tinham enquanto saíam para fumar na parte dos fundos do prédio. Atrás do necrotério já começava uma área completamente deserta, e logo depois da cerca vinha a mata fechada. Quem trabalhava na limpeza praticamente não tinha descanso, pois sempre havia alguém de serviço, inclusive durante a noite e a madrugada. Meu pai dizia que ficava feliz sempre que dividia o turno com o Sr. Caro, até mesmo os plantões noturnos. Afinal, ninguém consegue se acostumar a passar horas cercado por cadáveres durante a madrugada. Segundo meu pai,
O cheiro dos mortos foi a pior coisa que ele já sentiu na vida. Certa vez, chegou ao necrotério o corpo de uma senhora idosa que havia morrido em circunstâncias incomuns. Os vizinhos só perceberam sua morte vários dias depois. Também havia chegado o corpo de um homem obeso, com vários ferimentos provocados por uma arma branca. Pelo que souberam, ele havia morrido durante uma briga em um bar, não muito longe dali. Mais tarde, naquela mesma noite, chegou outro corpo. Era o de uma menina que já estava em avançado estado de decomposição. A estimativa era de que ela estivesse morta havia cerca de um mês. Alguns estrangeiros tinham encontrado o corpo na mata, entre as montanhas. O problema era que o médico legista ainda não havia chegado para iniciar as autópsias, e a funcionária responsável naquele turno não fazia ideia do que deveria fazer com os corpos. O Sr. Caro nos contou que ela era filha do médico legista e só ocupava aquele cargo para cobrir as ausências do pai. Esse detalhe, porém, meu pai nunca chegou a mencionar. A moça disse que não conseguiria assumir aquela responsabilidade. Ela nunca tinha enfrentado sozinha uma situação real de trabalho. Antes de ir embora, pediu apenas que os funcionários da limpeza, meu pai e o Sr. Caro, colocassem o corpo da menina na sala onde estavam os outros 2 cadáveres. O pequeno corpo da garota, completamente nu, exalava um cheiro insuportável. Quando os outros 2 sentirem esse cheiro, vão levantar e ir embora. Foi a brincadeira que o Sr. Caro fez. Meu pai caiu na risada. Naquele mesmo instante, ouviram uma risadinha muito baixa, vinda de algum outro ponto da sala. Não tinha sido meu pai. Também não tinha sido o Sr. Caro. Os 2 se entreolharam e saíram dali às pressas. É só o ar escapando dos corpos. Não se preocupa, você acaba se acostumando. Foi isso o que disse o Sr. Caro. Meu pai já sabia que isso realmente podia acontecer, mas o som que tinham acabado de ouvir era completamente diferente. Pouco depois, o telefone tocou. Era o médico legista. Ele perguntou sobre os corpos que haviam chegado naquela noite e permaneceu alguns segundos em silêncio quando ouviu a descrição da menina. Escutem com muita atenção o que vou dizer. Coloquem os outros 2 corpos na sala de autópsia, tranquem a sala onde está a menina e, se já terminaram o serviço de vocês, podem ir embora. Meu pai e o Sr. Caro perguntaram se havia acontecido alguma coisa fora do comum. O médico respondeu apenas que eram questões administrativas e que iria até lá assim que pudesse para que o necrotério não permanecesse vazio. Nossa cidade é pequena e tranquila, então não existe um grande movimento no necrotério como acontece em cidades maiores. Por isso, o pedido do médico não pareceu tão absurdo. Meu pai e o Sr. Caro ainda tinham bastante trabalho para terminar. Eles resolveram concluir toda a limpeza primeiro e só depois mover os corpos antes de irem embora. Os 2 dividiram o serviço para terminar mais rápido e cada um seguiu para um lado diferente do prédio. Cerca de 1 hora depois, meu pai finalmente voltou ao corredor onde ficava a sala dos corpos. Foi então que ouviu uma pancada vinda lá de dentro. Logo em seguida, escutou o som de vários instrumentos metálicos caindo no chão. Ei, Caro! Espera por mim, vamos mover os corpos juntos. Meu pai gritou em direção à sala. Do que você está falando, maluco? A voz do Sr. Caro respondeu do outro extremo do corredor enquanto ele colocava a cabeça para fora de outra sala. Meu pai empalideceu na mesma hora e correu até ele, pois jurou que tinha ouvido alguma coisa se mover dentro da sala onde estavam os cadáveres. Como assim? Vamos lá ver isso. Foi o que disse o Sr. Caro, claramente acreditando que meu pai tinha imaginado o barulho, talvez por estar nervoso com o que havia acontecido pouco antes. Não precisa entrar agora. Vamos esperar aqui fora. Temos que entrar de uma vez, mover os corpos e ir embora, respondeu o Sr. Caro. Ir embora? Você realmente acha que dá para sair com essa tempestade formando lá fora? Os 2 iam e voltavam do trabalho a pé. Então o Sr. Caro percebeu que realmente não fazia sentido tentar sair naquele momento. Tudo bem. Vou conferir a sala dos corpos. Ele permaneceu na pequena sala onde estava trabalhando. Já meu pai foi até o refeitório improvisado pegar algo para comer.
Alguns minutos depois, ouviu o Sr. Caro sair da sala que acabara de limpar e caminhar em direção ao salão onde estavam os corpos. Poucos segundos depois, um grito ecoou pelo corredor. Segundo o próprio Sr. Caro, naquele momento ele acreditava que meu pai estava prestes a sofrer um colapso nervoso ou um ataque de pânico. Era compreensível. Depois de tanto tempo trabalhando ali, ele já tinha visto o que uma combinação de cadáveres, vento e tempestade podia fazer com a mente de quem precisava passar a noite naquele lugar. Principalmente em noites como aquela, quando por algum motivo acabavam completamente sozinhos. Depois de terminar a limpeza, o Sr. Caro caminhou até o salão imaginando que teria de mover os corpos sozinho. Pensava até que, como já havia acontecido com outros funcionários, talvez meu pai nem voltasse para o turno da noite seguinte. Antes de abrir a porta, cobriu o nariz com a mão. Sabia que o cheiro insuportável vindo do corpo da menina escaparia assim que a porta fosse aberta. Mas exatamente quando segurou a maçaneta, ouviu um movimento rápido do outro lado da porta. O barulho foi forte e perfeitamente nítido. Sem pensar duas vezes, abriu a porta para descobrir o que era. Os 3 corpos continuavam sobre as macas, porém a maca da menina havia mudado de lugar. Por alguns instantes ele ficou completamente hipnotizado olhando para aquele pequeno corpo. Permaneceu parado na porta, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que percebeu um movimento quase imperceptível na menina. Um movimento tão discreto que mal podia ser notado. Na mesma hora, bateu a porta e gritou de puro terror. Foi esse grito que meu pai ouviu antes de correr para ver o que tinha acontecido. O Sr. Caro dizia que talvez tivesse imaginado o movimento do dedo, mas o que aconteceu depois, segundo ele, definitivamente não podia ser fruto da imaginação. Os 2 correram para o refeitório enquanto o Sr. Caro contava, completamente desesperado, o que acreditava ter visto. Agora era ele quem parecia estar à beira de um ataque de pânico. Os 2 tentavam se acalmar no refeitório, enquanto do lado de fora a tempestade parecia estar indo embora. Depois de algum tempo, parece que a chuva voltou a ficar intensa. Mesmo assim, os 2 decidiram aproveitar a autorização do médico e ir embora o quanto antes. "Então não vamos mover os corpos?" perguntou meu pai. "Se você quiser, vá sozinho. Eu não volto lá nem que me demitam amanhã", respondeu o Sr. Caro. Quando caminhavam em direção à saída, os 2 congelaram ao ouvir passos no corredor. O Sr. Caro olhou para meu pai. Os 2 se encararam em silêncio, tentando entender se realmente tinham ouvido aquilo ou se já estavam alucinando de medo. Naquele exato instante, um cheiro de carne podre começou a invadir lentamente o refeitório, como se estivesse entrando por baixo da porta. Era cheiro de cadáver. Sem dizer uma única palavra, trancaram a porta e ficaram encolhidos no canto da sala, esperando que a qualquer momento ela fosse aberta violentamente e alguma coisa terrível entrasse ali. Meu pai olhou pela pequena janela que dava para a rua. Tudo estava completamente vazio. Então, ao longe, na esquina da rua, surgiram os faróis de um carro. O veículo se aproximou lentamente e entrou no estacionamento do necrotério. Meu pai reconheceu imediatamente o carro do médico legista. Como o estacionamento ficava nos fundos do prédio, os 2 correram até lá assim que perceberam outra coisa. O cheiro horrível simplesmente desapareceu de repente. Encontraram o médico completamente imóvel no banco do motorista. O carro ainda estava ligado e ele permanecia olhando fixamente para a frente, como se estivesse em estado de choque. Depois de alguns instantes, conseguiram fazê-lo reagir. O médico apenas pediu que os acompanhassem para dentro do prédio. Antes de entrarem na sala dos corpos, meu pai e o Sr. Caro tentaram impedir que ele abrisse a porta. Disseram que ele não fazia ideia do que tinha acontecido naquela noite. O médico apenas respondeu: "Lá dentro já não existe mais nada que possa nos causar medo." Então, abriu a porta. A cena que encontraram marcou os 3 para o resto da vida. O homem acima do peso estava com o abdômen completamente aberto. Havia sangue por toda parte, como se seu corpo tivesse explodido. Já a idosa apresentava marcas de mordidas no rosto. Meu pai e o Sr. Caro pediram demissão na manhã seguinte.
Algum tempo depois, o Sr. Caro encontrou uma das funcionárias que trabalhava no escritório do necrotério e que também havia deixado o emprego recentemente. Ela contou que o médico legista tinha perdido o cargo. Alguns órgãos da região abdominal do homem haviam desaparecido. Segundo o médico, era como se tivessem sido devorados, mas ele nunca conseguiu explicar o que realmente aconteceu. Como podem imaginar, aquilo não era algo que pudesse simplesmente ser ignorado, principalmente quando a família da vítima reclamou do estado em que o corpo foi entregue. Na última vez que deixou o necrotério, o médico pediu à funcionária que não permanecesse trabalhando ali por muito tempo e que procurasse outro emprego. Também contou a ela que o legista responsável antes dele já havia relatado diversas vezes a história de uma menina com um forte cheiro de morte que desapareceu do necrotério sem deixar qualquer vestígio anos antes. A mesma menina que, segundo o médico, ele viu correndo para fora do necrotério e fugindo em direção à montanha naquela noite em que chegou para encontrar meu pai e o Sr. Caro. Meu nome é Camila, sou venezuelana, tenho 34 anos e moro nos Estados Unidos há quase 6 anos, trabalhando como cuidadora de idosos na Pensilvânia. O que vou contar aconteceu há 5 anos, quando uma agência me enviou para passar 4 noites na casa de Ruth Keller, uma senhora de 86 anos que havia operado o quadril e morava numa área quase rural. Daniel, o filho dela, me recebeu na primeira tarde e explicou que a mãe conseguia comer e tomar banho sozinha, mas precisava de ajuda com os remédios e não podia caminhar sem um andador. Antes de ir embora, ele disse que Ruth ficava confusa à noite e que eu não deveria levar a sério tudo o que ela falasse. Ruth parecia frágil, porém muito lúcida, e em menos de 1 hora perguntou se eu era casada, se tinha parentes no país e se alguém sabia onde eu estava trabalhando. Respondi que minha irmã morava em Boston e que nos falávamos todos os dias, embora fosse mentira. Naquela noite preparei a sopa, organizei os comprimidos e a ajudei a deitar, mas por volta das 2 da manhã acordei com a campainha que ela usava para me chamar. Quando entrei no quarto, Ruth estava sentada na cama, olhando para a porta. Ela disse que a cuidadora anterior havia ido embora sem se despedir e que eu não deveria cometer o mesmo erro. Achei que fosse uma frase causada pelos remédios e voltei para o sofá da sala. Pouco depois, senti um cheiro adocicado misturado com água sanitária vindo da porta trancada do porão. Ok, na segunda noite Ruth insistiu para que eu tomasse um chá que ela mesma havia preparado antes de dormir. Quando levei a xícara até a boca, percebi uma camada de pó claro acumulada no fundo. Disse que tomaria depois e despejei o chá na pia assim que ela saiu da cozinha. Às 3 da manhã, acordei com passos no corredor. Ruth estava em pé perto da minha bolsa, sem o andador, segurando as chaves do meu carro. Assim que me viu, deixou as chaves caírem e se jogou devagar contra a parede, fingindo que havia perdido o equilíbrio. Eu a levei de volta para a cama, mas já não acreditava que aquela mulher fosse tão debilitada quanto o filho dizia. Na manhã seguinte, encontrei meu telefone desligado dentro da bolsa e percebi que meu cartão da agência havia desaparecido. Decidi ir embora, porém meu carro não ligou, apesar de a bateria ser nova. Daniel disse que só conseguiria chegar à noite e pediu que eu esperasse dentro da casa. Enquanto Ruth dormia, procurei o número de um táxi numa escrivaninha da sala. Dentro da primeira gaveta, encontrei uma pasta com cópias de documentos de várias mulheres. Eram carteiras de motorista, cartões de residência e formulários de cuidadoras que haviam trabalhado ali. Ao lado de cada nome, alguém havia escrito informações pessoais. Uma morava sozinha, outra não falava inglês direito e uma terceira não tinha parentes nos Estados Unidos. Na folha de uma mulher chamada Helena Ruiz, havia uma frase circulada em vermelho. Ninguém vai procurá-la antes de segunda-feira. Ouvi o andador sendo arrastado no andar de cima, guardei tudo e encontrei uma chave presa embaixo da escrivaninha. A chave abriu a porta do porão. Desci procurando uma saída para o quintal e encontrei uma lavanderia com o chão recém-lavado. Num canto havia 3 bolsas, 2 telefones antigos e uma caixa cheia de frascos de remédios prescritos para pessoas diferentes.
Embaixo de uma bancada, vi um colchão estreito com tiras de contenção presas nas laterais. Sobre ele havia uma mancha escura que alguém tinha tentado cobrir com água sanitária. Eu estava fotografando tudo quando ouvi a voz de Ruth no alto da escada. Sem o andador e sem parecer confusa, ela disse apenas que Daniel deveria ter retirado aquelas coisas antes da minha chegada. Ela fechou a porta e girou a chave. Meu celular estava sem sinal, mas um dos aparelhos encontrados no porão ainda ligava. Mesmo sem chip, consegui chamar a emergência e passei o endereço em voz baixa. Ruth percebeu a ligação e começou a gritar do outro lado da porta que eu tinha invadido a casa e tentado agredi-la. Quando a polícia chegou, ela já estava sentada no chão da cozinha, com o andador tombado ao lado, chorando e dizendo que eu havia surtado. Por alguns minutos tive certeza de que acreditariam nela, mas os policiais abriram o porão, viram os objetos e encontraram as fotografias salvas no meu telefone. Daniel apareceu pouco depois e afirmou que as bolsas tinham sido esquecidas por antigas funcionárias, mas Helena Ruiz estava desaparecida havia 8 meses. Ruth e o filho foram levados para prestar depoimento, e a casa permaneceu isolada durante vários dias. Semanas depois, um investigador me informou que encontraram sangue de Helena no colchão, mas nenhum corpo. Também descobriram que Ruth não tinha demência e que o filho procurava cuidadoras estrangeiras dispostas a trabalhar à noite por pagamento em dinheiro. Até hoje, não sei o que faziam com aquelas mulheres, mas havia uma folha preparada para mim. Meu nome estava no alto, seguido do modelo do meu carro, do endereço do meu apartamento e do horário em que eu costumava telefonar para casa. Na última linha, Ruth também havia escrito que minha irmã em Boston provavelmente não existia. Olha, eu escapei por pouco de nunca mais me acharem. Tomem cuidado todos vocês. Se você chegou até o final, comente aqui embaixo de onde está assistindo, pois isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas. Um forte abraço do Diário dos Pesadelos. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.